Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje sobre a adolescência. O que funciona, né? Como é que é o funcionamento do adolescente. Preparei uma aula bem bacana para a gente discutir como é que é o funcionamento desse adolescente atual. Pessoal, vou aqui compartilhar com vocês os meus slides dessa aula de hoje. Fiquem à vontade para fazer anotações, fiquem à vontade para conversar comigo aqui no chat, fiquem à vontade para depois a gente poder conversar e trocar um pouco aqui. Deixa eu abrir. Entendendo o funcionamento do adolescente, tá? Vamos, então, conversar sobre o quanto que o método CORE tem sido uma grande solução na vida de muitas famílias, de muitos jovens. E eu quero conversar com vocês exatamente como é que está funcionando essa adolescência no momento. Quero trazer para vocês essas questões e quero discutir com vocês, também quero ouvir vocês, a opinião de vocês, para a gente poder trocar. Atender famílias, crianças e adolescentes, pessoal, nesse atual momento da sociedade, é um mercado crescente e interminável, né? Dados estatísticos comprovam, aqui no Brasil, são 69 milhões de famílias. No Brasil, são mais de 69 milhões de famílias, dados do nosso último censo. E, em Portugal, são mais de 4 milhões de famílias. E os dados estatísticos dizem que as pessoas ou já tiveram algum problema com seus filhos ou terão. Inevitavelmente, ou já tiveram algum problema, pode ser um problema de ordem pequena, de ordem média, ou de ordem grande, complexa, ou terão. Então, é um mercado que, se tivessem quilhões de teen coaches, não vão dar conta de atender. Então, é uma formação que te traz uma condição muito bacana de trabalho também. Falando um pouco de mim, eu sou mãe da Ana Clara, adoro falar que eu sou mãe. Gente, uma das coisas que eu mais amei foi a maternidade. Eu só não imaginava que ser avó ainda era melhor do que ser mãe. Eu amei ser mãe dos meus 3 filhos amados, que já são adultos, e estou absolutamente apaixonada por ser avó do Tomás e Rafael, que são filhos da Ana Clara, são gêmeos, e da Flora. A Flora é filha do Francisco e da minha norinha Maria, e a Flora mora em Frankfurt, na Alemanha. Eu vou agora, se Deus quiser, em outubro, vou estar em Portugal, quero conhecer todos vós que estão de Portugal e ter a oportunidade de ficar um pouco com a minha neta, curtir um pouco a minha neta. Algumas formações minhas, tive também várias formações em coaching, já há 17 anos que eu trabalho com coaching, e tenho muita experiência com coaching. Foi aí que, em 2015, eu desenvolvi o programa de formação, Kids Coaching, e depois, em 2017, eu criei, então, o Teen Coaching. Escrevi alguns livros, sendo que o último que eu lancei em 2022 foi best-seller, eu escrevi junto com a minha filha. O prosseguimento desse livro vai sair agora em 2023 ainda. O nosso livro, meu e da minha filha, se chamava Meu Filho Tem Jeito, só que tinha um não na frente e um X. Então, Meu Filho Não Tem Jeito, a gente riscou o não, porque toda criança tem jeito. E o nome do livro que vai sair é Será que meu filho não tem jeito? E a mesma coisa, né? O não cortadinho no meio, porque com certeza que nossos filhos têm jeito, nossos adolescentes têm jeito. Bom, vamos lá. O método CORE, ele passou a se chamar assim, então a gente passou a denominar ele CORE, Conexão entre Razão e Emoção, que faz mais sentido hoje em dia para mim do que simplesmente Kid Coaching ou Teen Coaching. Por quê? Porque, na verdade, eu usei um pouco do coaching, sim, para criar um método, mas eu usei muito da gestalterapia, muito da teoria cognitivo-comportamental e de outras abordagens da psicologia para criar o método. Então, hoje faz muito mais sentido eu chamar CORE, Conexão entre Razão e Emoção,
que é exatamente o que a gente trabalha num pós-inteligência emocional, que vem de Daniel Goleman. Então, Daniel Goleman trouxe para nós a importância da inteligência emocional, só que os anos se passaram, as pessoas se fixaram na inteligência emocional e esqueceram que o cognitivo, que o racional é tão importante quanto o emocional. A questão está justamente na junção, no equilíbrio, na complementação razão e emoção. Quando a gente ajuda nossas crianças e nossos adolescentes a pensarem... o livro está aqui, só para quem não teve oportunidade de ver o livro, então a gente cortou aqui o não. Obrigada, Pedro. E a gente, então, eu tenho hoje muita clareza de que quando a gente ajuda nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças a pensarem sobre o que sentem, a serem capazes de sentir e perceber o que sentem, a serem capazes de perceber o que pensam e o quanto que esses pensamentos acabam gerando sentimentos, emoções e começam a ter um autocontrole sobre si mesmos, uma autorregulação, a gente elimina uma grande quantidade de dificuldades e de problemas dessas crianças e adolescentes. Mas vamos, então, falar agora sobre as questões ligadas ao tema de hoje. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Pronto. O adolescente, segundo as abordagens mais recentes, ele é considerado, gente, como resultado das suas... Resultado, né? Ele é resultado das suas relações, das suas interações que ele estabelece com os seus familiares e com a sua comunidade, a escola, os colegas, todos os ambientes onde ele está inserido. Inclusive, é por conta disso que uma das ferramentas que eu criei chama-se Meus Papéis, e a gente trabalha exatamente qual é o papel que o adolescente exerce nos diversos ambientes que ele transita. Ele não dá conta que ele acaba exercendo papéis diferentes. Ele interage de formas diferentes. Quando a gente amplia esse leque, ajuda ele a ver que ele tem formas variadas de se comportar, nossa, como que ele percebe isso, ele se enriquece e ele consegue transitar melhor sobre os diversos ambientes. Então, repara bem, a adolescente, ela é uma resultante, o adolescente é um resultante de tudo que ele é com essas interações que ele tem. Até aqui nada de novidade, mas eu quero aprofundar essas questões. Pessoal falando comigo aqui no chat, deixa eu abrir aqui. O que o pessoal está falando aqui no chat? Eu adquiri esse livro, muito bom mesmo. Obrigada, Isabel. Qual livro? Cheguei agora. Esse aqui, Raquel. Esse livro, ele foi best-seller em 2022. Né? Foi o que eu escrevi, e agora está no Prelo, o segundo, que é a continuação desse livro aqui. Continuando, então, portanto, sendo este adolescente resultante entre o que ele é e as suas interações, essa visão ela nos traz algumas perspectivas muito interessantes sobre essa etapa da vida humana. Essa etapa da vida humana, portanto, ela é tão diversa quanto diversas são as formações de cada país, de cada cidade, de cada família, de cada período da história, de cada cultura. Epa! O que eu quero trazer para você nesse momento? Que você amplie sua visão, que a adolescência ela é diferente em função do tempo da história, dependendo da família, da cidade onde ela nasceu, das escolas por onde ela passou. Tudo isso vai interferir num determinado estilo de adolescência. Portanto, ela é tão diversa quanto são diversas as possíveis interações. Eu queria que você ficasse com isso na sua percepção, porque a gente vai abrir esse entendimento, mas é muito importante você entender esse ponto até aqui.
Eu vou desmitificar hoje algumas coisas que acontecem no entendimento da adolescência. Eu ainda hoje ouço muita gente, eu não sei se vocês também ouvirem isso que eu vou falar agora, coloca aqui no chat, eu também. Ainda hoje eu ouço muita gente se referindo à aborrecência. Vocês ouvem isso muito ainda? Eu ainda ouço muito isso. Então, há uma espécie de entendimento absolutamente equivocado de que adolescente, está passando pela faixa etária dos 13, 14 até os 20, 22, e atualmente está se falando de uma adolescência que se estende até os 24. Essa é uma realidade que a gente tem assistido na moderna sociedade nossa, né? É uma adolescência que se estende, que se alonga mais, e é como se as pessoas entendessem que a aborrecência é a mesma coisa em todo lugar, e não é. É uma visão absolutamente equivocada. Se nós vamos para algumas tribos indígenas, inclusive, a adolescência é completamente distinta. A adolescência, em algumas comunidades indígenas que têm pouco contato com o homem branco, com a cultura ocidental, para algumas tribos, a adolescência é sinônimo de força e vigor. Repare bem, né? Então, não tem nada a ver com aquele conceito de aborrecência. O pessoal está falando aqui no chat, muito, eu também. É muita gente que ainda faz esse equivocado entendimento de dizer que a adolescência é um aborrecimento. Eu quero desmistificar isso até o final da nossa aula de hoje, hein, pessoal? Assim sendo, adolescer, tal qual nós conhecemos nas sociedades ocidentais, não é nem universal, nem inata ao ser humano. Essa era a conclusão que eu queria te trazer nesse momento agora. A adolescência, conforme esse conceito, essa visão completamente fechada de que birra, que é bateção de porta, que é grosseria, que é distanciamento, que é sei lá mais o quê, essa adolescência, que eu digo que é uma adolescência, na verdade, caricata, né? Muito mais preconceituosa, ela de verdade não se... A adolescência, esse período que vai dos 13, 14 aos 22, 24 anos, está longe de ser isso. Em Portugal usa-se a idade da parvolice. A parvolice é ótima, essa expressão. É fato, pessoal, é fato que nesse período, especialmente na pré-adolescência, que começa lá aos 12, 13 anos, existe produção de hormônio diferenciado do que se tinha antes, numa quantidade maior, determinados hormônios, que inclusive são responsáveis pelas mudanças corporais, nascimento dos pelos púbicos e mudança no seio da menina, das formas da menina, das formas do menino, da voz do menino, enfim. Há uma série de mudanças corporais, isso é fato, mas isso não é adolescência, isso é uma decorrência fisiológica do desenvolvimento fisiológico, assim como a criança também foi crescendo. Ela antes não andava, depois ela andou, depois ela falou, tem todo um desenvolvimento neurofisiológico. Isso é encarado como, não, a adolescência tem muitos hormônios, por isso que eles são muito arrogantes. Não, gente, essa é a deturpação que a gente faz. É fato que o córtex pré-frontal continua em desenvolvimento, e cada vez mais os estudiosos em neurociências têm chegado à conclusão de que esse desenvolvimento do neocórtex vai se dar até aproximadamente os 30 anos de idade, hein? Então, é claro que, como o córtex pré-frontal está em desenvolvimento, em função disso, vai vir a impulsividade. Por quê? Porque o córtex pré-frontal é que é responsável pelo planejamento,
pelo desenvolvimento da capacidade de ter critérios, de fazer análises, de ponderar. Então, é exatamente por conta de não existir ainda um pré-frontal, um desenvolvimento do córtex pré-frontal à plena, é exatamente por isso que o adolescente muitas vezes se coloca mais em risco, porque ele não tem essa capacidade de análise, de ter critérios claros, até mesmo para não se colocar em risco. Isso é fato. Isso é um fato. É fato também que ocorre, assim como ocorre aos 3, aos 5, aos 7, se eu não me engano, na infância, se eu não me engano, é 3, 5 e 7 anos, por volta dos 14, 15 anos vai ocorrer uma nova poda neural ou neuronal, tanto faz. Há autores que chamam de neural, há outros que chamam de neuronal. O que é essa poda? Essa poda ocorre na infância, vai ocorrer na adolescência de novo, que é a eliminação, é como se fosse mesmo uma poda das plantas, né? O cérebro faz uma varredura, uma limpeza naquelas conexões sinápticas que não estão sendo usadas, aquelas que estão ali só ocupando, digamos assim, espaço do grande computador, né? Então, é feito, sim, uma poda neuronal, eliminando um tanto dessas sinapses que estão sendo inúteis, só ocupando espaço ali, e outras conexões que não estavam tão fortes e que precisam, a partir de agora, pela própria maturação, irem se intensificando, nessa poda, ganham espaço e ganham um propósito do cérebro de intensificar essas sinapses para que continue havendo o desenvolvimento. Qual é a questão com a poda neural ou neuronal? Se ela é natural, se ela é factual. Alguns interesses que o adolescente tinha até então, enquanto criança, como, por exemplo, chuva de cosquinha. Ele amava a chuva de cosquinha. Fica bobo, não tem mais a menor graça. Estou dando um exemplo tolinho aqui. Ele tinha um enorme interesse num determinado desenho animado, mas com o próprio desenvolvimento, maturação, ele passa a ter interesse pelas séries e deixa de se interessar por aquilo que era alguma coisa do seu interesse. Então, vai havendo o corte, a poda de várias sinapses que não interessam mais. Gente, isso é absolutamente normal e natural e necessário para que haja a maturação dos indivíduos. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui comigo no chat. Essa poda acontece somente na infância e na adolescência? Olha, essa é uma pergunta legal, Sandrine. Há autores que dizem que em vários momentos da nossa vida a gente vai sofrer, mas que não seriam tão intensas quanto as da infância e da adolescência. A gente vai sofrer porque é necessário, de vez em quando, fazer essa, vamos dizer assim, essa limpeza, né? Mas o que vai determinar o desenvolvimento e o crescimento é mesmo nessa faixa etária. Eu tenho quase certeza que é 3, 5 e 7 anos, quase certeza que acontece uma poda aos 3, uma poda aos 5, uma poda aos 7 e outra lá pelos 14, 15 anos, tá bom? O que mais que é fato? O sistema de recompensa está em mudança. O sistema de recompensa é uma instância do nosso cérebro chamado núcleo accumbens, e esse núcleo accumbens ele é responsável pela produção de dopamina. Então, ele está em mudança. O que trazia compensação e satisfação e prazer para a criança até um dado momento, agora não traz mais. Então, esse sistema de recompensa em mudança passa também a se interessar por outras coisas que trazem mais satisfação e prazer para as vivências atualizadas desse jovem. É parte natural do desenvolvimento psíquico e neuropsicológico, tá? Deixa eu botar a gente aqui para dentro. Tá querendo entrar um monte de gente aí, sejam todos bem-vindos. Todos muito bem-vindos, pessoal. Continuando. No entanto, uma coisa que eu quero trazer para vocês, um senão.
forma como os pais e adultos, educadores, interagem com esses fatos, é fato isso aqui. Lembra, acabei de trazer para vocês, isso aqui é fato. Isso aqui é um fato. A forma como os adultos educadores, que são os pais, os professores, o líder religioso na igreja, o professor de inglês, os adultos que são aqueles, o tio, a avó, o avô, eles, dependendo da forma como eles interagem com esses fatos, isso vai determinar uma adolescência turbulenta, conturbada ou não. Queria que você fechasse agora esse raciocínio comigo. Eu vim te trazendo isso, né? Então, a adolescência ela não é igual em todo lugar, porque o adolescente é resultante do que ele é com o que ele interage com o meio. Existem algumas questões que são factuais, que são neurofisiológicas, ponto. Mas isso em si não é o problema. O problema é como nós, adultos, interagimos com isso, lidamos com isso. O filme Red, Crescer é uma Fera, da Pixar, que retrata essa descoberta dos interesses na entrada da adolescência. Legal, boa dica, Ana Gabriela, obrigada. A partir de um ponto de vista sociológico, a adolescência é um período da vida humana cuja caracterização depende inteiramente do tipo de sociedade, família em que o jovem se encontra e também das diferentes camadas sociais existentes naquele estado, naquele país, naquela comunidade em que o adolescente esteja. Pessoal, uma pesquisa muito recente nos Estados Unidos, não vou lembrar agora a universidade, mas essa pesquisa trouxe que quanto mais a criança está sujeita à instabilidade alimentar, você sabe o que é instabilidade alimentar, né? É a criança não saber se ela vai ter comida na próxima refeição. Quanto mais a criança está sujeita à instabilidade alimentar, maior a probabilidade dela ser, na adolescência, uma criança, um adolescente com depressão, com instintos suicidas, ideação suicida, e também com agressividade. Repare você, portanto, essas diferentes camadas sociais, elas também vão determinar o tipo de jovem. E aí é interessante, né? Aqui no Brasil, eu não sei como é em Portugal, mas aqui no Brasil ainda se acredita que a gente vai resolver as coisas punindo os adolescentes, que a gente vai resolver a agressividade dos jovens punindo, colocando polícia na porta da escola, quando não se entendeu que é muito antes que a gente consegue fazer a preservação psíquica desses futuros jovens, para que ele não seja um sociopata. É na infância, é a gente dando a ele condições de segurança familiar, condições de segurança alimentar. É uma outra vertente, é verdadeiramente fazendo o desenvolvimento cognitivo, intelecto cognitivo. Essa é uma outra vertente que, hoje, o que se acredita é isso, e diversos países já investiram nisso e estão tendo uma diminuição da agressividade, da ideação suicida, da depressão na adolescência, né? Então, não é apenas uma ideologia que eu estou trazendo, eu estou trazendo uma comprovação do que hoje alguns países já entenderam e que fazem. Adolescência, segundo Fernando Lousada, pessoal, ele é doutor em neurociências e ele é professor do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná. Ele diz que a adolescência é uma etapa tanto de mais vulnerabilidade quanto de potencialidade. Esse é o clique. Se a gente tem esse clique, a gente passa a ter uma outra interação com a adolescência. Se a gente sai desse padrão equivocado de aborrecência e passa a olhar adolescente como, sim, existem questões factuais, neurofisiológicas,
e com isso a gente vai interagir de uma maneira apropriada. Existe sim vulnerabilidade, existe, mas existe muita potencialidade. É esse o momento da vida que esse ser humano pode se transformar num grande artista, num grande intelectual, num grande pai, num grande profissional, num grande ser humano ou não. Entende a importância da gente atender a adolescência? Entendem a importância da gente estar perto das famílias que não estão sabendo mais o que fazer com seus jovens, estão perdidos. O quanto que nós, Team Coach, temos a contribuir com essa grande quantidade de famílias perdidas, sem saber como conduzir esses jovens, e aí colocando-os muito mais na vulnerabilidade do que na potencialidade. Quero trazer mais um fato. O pessoal está agradecendo a dica aqui do filme, legal. Gosto muito do filme Mãos Talentosas, filme com fatos reais. Boa indicação, Janaíne, boa indicação. Mas é a criança passar necessidades ou ter a consciência sobre a alimentação? É ela passar necessidade, viu, Daniela? A criança que não sabe se ela vai ter comida na próxima refeição, isso gera uma situação de ansiedade, é sobrevivência, é sobrevivência. É medo de saber se vai ter comida. E existem no Brasil diversas famílias que os pais não sabem como vão alimentar os filhos na próxima refeição. Isso é fato. Isso é um fato aqui no nosso país. Eu não sei se aí em Portugal é assim, tá? Sem necessidades básicas, não há saúde mental. Exatamente, Ana Paula, exatamente. Muito me preocupa o Brasil, vivemos enxugando o gelo. Pura verdade, Ana Paula, excelente colocação. É verdade, Márcia, os professores não estão sabendo lidar com os adolescentes com empatia e compreensão. Como falar desses assuntos com os adolescentes se lhes faltam o básico? Esses são os mais vulneráveis, né, Josi? Esses são os mais vulneráveis. E falar com eles sobre isso não é o caso, mas é dar a eles condições deles se olharem, se perceberem e se verem como possíveis donos da própria vida. Né? O adolescente ele está naquela fase que ele pode, nesse momento, tornar a vida dele diferente do que a família lhe deu, ou ele dar sequência, seguimento a essa situação familiar e, às vezes, até se afundar mais, né? Que situação triste, diz a Josi, é verdade. Sim, você tem razão, olhar a educação pública com outros olhos. Obrigada, pessoal, pelos comentários. A adolescência, gente, ela é marcada pelo quê, fundamentalmente? Pela busca de identidade. Daí a importância da gente, que tu falava agora há pouco, né? O jovem ele tem a possibilidade, por isso a questão das potencialidades, né? Tanto vulnerável quanto potenciais, ele tem a potencialidade de passar a se autorregular e assumir-se a partir de então e tomar uma nova direção na própria vida. Por quê? Essa busca da identidade propicia que haja a descoberta da individualidade. E essa individualidade ela é tão mais rica quanto mais apoio esse jovem tiver para se perceber. Porque a individualidade pode ser marcada por uma imitação do padrão que ele vive. Então, nós, adultos educadores conscientes, podemos ajudar esse jovem, esse adolescente, mesmo que de uma situação de vulnerabilidade social, a gente ajudar esse adolescente a se compreender alguém, a se ver como alguém que poderá ter as rédeas da sua vida e do seu destino em mãos. E isso poderá fazer toda a diferença entre esse jovem tomar um rumo de um profissional feliz, satisfeito, próspero, ou ele morrer antes dos 17 numa quadrilha de tráfico de drogas. Né? Então, a gente tem essa possibilidade. Eu gosto muito de citar esse exemplo, é um exemplo triste, mas é real. Nos anos 70, foram criados no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, os CIEPs, que eram escolas que tinham a provisão de aulas o dia inteiro,
tinham... No papel era tudo lindo, gente. No papel eu vi aquele projeto, fiquei encantada, só não era assim na prática, né? Mas, passado alguns anos do primeiro CIEP que foi inaugurado, a primeira turma do primeiro CIEP, o jornal O Globo, que é um jornal importante do Rio de Janeiro, foi procurar os professores dos alunos daquela primeira turma. E, ao conversar, foram descobrir onde estavam esses alunos, e desses alunos restavam vivos aproximadamente 10% da turma. Apenas um tinha chegado ao nível superior e o restante tinha já sido... tinha morrido, um assassinato, enfim. E ao perguntar, esses jornalistas, ao perguntarem aos professores se eles teriam feito alguma coisa diferente, se soubessem que esses adolescentes corriam o risco que corriam, a quase totalidade dos professores disse: não, eu fiz o meu melhor. E não estou eu aqui para julgar ninguém, quem sou eu para julgar alguém? Mas fato é que o melhor estava longe de ser feito, né? Provar. Um professor só, me lembro dessa entrevista, um professor só disse: eu teria feito tudo diferente. Porque está nas nossas mãos, que estamos no contato com esses adolescentes, ajudá-los nesse encontro da sua identidade de uma forma saudável, positiva, para que coisas diferentes aconteçam na vida dos jovens. E aí, gente, eu estou falando agora especificamente de uma classe social vulnerável, né? Socialmente vulnerável. Mas não é muito diferente com o adolescente da classe alta, porque o adolescente da classe alta ele também está em busca da sua identidade, e ele tem à sua volta modelos que não deveriam ser seguidos. Se ele não tem uma descoberta da própria individualidade de uma forma saudável, ele corre riscos também. E, para complementar, é natural que na adolescência o jovem queira estar sozinho ou acompanhado pelo seu grupo de iguais, e também é natural que os pais se preocupem. Faz parte de um processo que a gente está se desvinculando, se desligando. Esse jovem de 14, 15, 16 anos, ele necessita andar de ônibus sozinho, ele necessita ir para a casa do amigo, ele necessita olhar o quadro de provas dele e estudar por conta própria, sem a dependência mais de pai e mãe. Ele necessita ir ao dermatologista sozinho, ele próprio pegar o telefone e marcar o dermatologista, o dentista. É necessário que nós propiciemos a possibilidade dele se desvencilhar desse protecionismo paterno. Mas é doloroso para os pais, é compreensível que eles se sintam inseguros. Nós, Teen Coaches, temos um grande trabalho pela frente, que é tornar esse adolescente com maior autonomia, não independência, porque o adolescente é dependente dos pais, mas com maior autonomia em algumas tarefas, em algumas atividades, e com uma autonomia responsável, e também é da nossa responsabilidade de Teen Coach ajudar esses pais a criarem espaço para esse adolescente ir com segurança. Então vai, já que quer ir. Não, não é assim. O ir é para o que precisa ser, do jeito que precisa ser, para que ele possa gerar a sua identidade, precisa, é claro, do apoio e do suporte dos pais, dos adultos cuidadores. O pessoal falando um monte comigo aqui, deixa eu abrir aqui e ler. Sou mãe de uma adolescente de 17 anos, já trabalhei com grupos de adolescentes também, mas não sou profissional da área, porém, gosto muito desse assunto. Minha filha está aqui em Portugal desde os 9 anos e só tem uma única amiga. Complicado. Verdade, viu, Silvia? Importante poder ajudá-la a romper com essas barreiras e criar os grupos dela. O Marcos dizendo: precisamos de um trabalho para fazer estes adolescentes conseguirem acreditar em si mesmos. É isso mesmo, Marcos. Desculpa, mas só consegui entrar agora aqui. Que pena, que bom que você está chegando. Sou professora Márcia, estou com 2 adolescentes, ensino médio,
que me contaram que já tentaram suicídio, isso é mais comum, Raquel, e percebo que ainda não estão bem. Como agir para ajudar esses adolescentes na prática? Raquel, o Teen Coach ele tem não um tratamento, porque quando a criança já tentou o suicídio, o adolescente ele precisa de um psicólogo. Ele precisa de um psicólogo para poder ser tratado. Mas um Teen Coach tem ferramentaria para aumentar o nível de autoestima. Há uma série de técnicas que a gente aplica no adolescente que ampliam a sua autoestima, ampliam a sua competência emocional, ampliam a sua competência para lidar com os problemas que ele convive todos os dias, seja de bullying, seja de não ser aceito no grupo. Então, existe uma série de técnicas que podem ajudar, sim, o adolescente. E o professor que é Teen Coach, normalmente, como é que ele faz? Ele não faz um processo com o adolescente, ele aplica especificamente algumas técnicas. Isso ajuda imensamente. Olha, no programa Teen Coaching existe, inclusive, várias atividades que o professor pode aplicar, inclusive, em sala de aula, que não é exclusivamente no adolescente. Eu tenho aqui uma grande Teen Coach aqui em Taubaté, chamada Denise Rodrigues, eu acho que ela hoje não está aqui na aula. Ela é professora de biologia em uma escola particular, e ela lida com adolescentes todos os dias que se automutilam, que já atentaram contra a própria vida. Ela é Teen Coach, ela atende no seu consultório e ela tem feito um trabalho belíssimo. Ela não é psicóloga, ela é professora de biologia, como eu disse, e ela tem diversas vezes, como ela é vista pelos alunos, como uma professora que respeita e que os compreende, ela é vista pelos alunos como uma pessoa de confiança. Então, é comum os alunos procurarem por ela nos intervalos. E ela diz, Márcia, eu não vou me furtar a ajudar esse adolescente, mesmo que ele não esteja me pagando, não importa. E até alguns desses adolescentes acabam indo para o consultório dela. Mas o que ela faz? Ela tem conversas baseadas numa abordagem coaching, e ela faz a aplicação de algumas técnicas específicas, o que os ajuda imensamente, sabe, Raquel? Joselma dizendo, já se criou um estereótipo da adolescência, e esses rótulos atrapalham cada vez mais. É verdade, Joselma. As relações de confiabilidade, tudo que diz respeito ao autoconhecimento da vida como um todo. Isso que eu acabava de falar agora da Denise Rodrigues. A Denise, ela justamente não entra nesse espaço de aborrecência, de rótulos, e se transformou numa professora de referência para os alunos da escola dela, porque não tem não olha com estereótipo para esses jovens. É isso mesmo, Joselma. Deixa eu ver se o pessoal está falando mais alguma coisa. Estou sofrendo muito com meu filho de 11 anos, mas é muito conturbado o nosso dia. Nesse caso, o Susan, eu não sei se ele está mais para kids ou mais para teen. Se ele já está socialmente mais assim amadurecido, porque a diferença da criança para o adolescente é mais a maturidade social. Então, se ele está mais amadurecido, seria importante ter uma abordagem mais de adolescente. Mas, se ele é mais para a infância, seria importante ter uma abordagem mais infantil. E aí é muito importante, sabe, Susan, que você procure por um profissional para te ajudar nisso, porque, às vezes, sozinho a gente não consegue. A escola Agenor dizendo, infelizmente, preciso sair. Até a próxima. Até a próxima. Como aumentar a autonomia com responsabilidade? Vou falar disso agora mesmo. Janaíne dizendo, Márcia, confesso que é muito difícil nos dias de hoje, mas estou conseguindo aos poucos. Adotei um sistema com meu filho, relacionamento, confiança, liberdade, com dosagem certa. Meu filho tem 15 anos e conversamos muito. Não tem, é a verdade, Janaíne, que não, qualquer coisa que se diga, tem uma fórmula pronta, não tem. Cada pai vai encontrar, cada mãe vai encontrar a sua. Mas uma coisa que é fato em todas as relações de sucesso é um diálogo horizontal. O que é o diálogo horizontal? Vou falar disso daqui a pouquinho, tá? O diálogo horizontal ele permeia toda e qualquer relação saudável em famílias que têm adolescentes e crianças, né?
pessoal dizendo aqui, depois do curso me tornei bem mais aberta para o acolhimento e tem facilitado muito minha vida em casa e na escola. Que bom, Joselma, fico super feliz por isso. Vamos lá, então, continuando aqui. Vamos analisar as seguintes questões que estavam no PDF que eu disponibilizei para vocês. Que tipo de sociedade estamos oferecendo aos nossos jovens que os leva a sentirem-se confusos quanto aos critérios e valores de convivência? Que os leva a sentirem-se confusos em definir como querem agir e se comportar? Esse é um ponto que a gente precisa questionar. Vamos analisar isso. Que tipo de sociedade nós estamos oferecendo? Uma sociedade desconectada, uma sociedade que fala com as pessoas que estão na própria mesa do jantar pelo WhatsApp, uma sociedade que posta fotos fakes, mostrando enorme felicidade, e, na verdade, a pessoa está em profundo estado de depressão, uma sociedade que, na frente, se mostra muito receptivo, carinhoso, atencioso, e, por trás, critica, não acolhe, não tem empatia com o que é diferente. Então, tem muito a ver da nossa forma de adulto, que a gente vem constituindo, para a gente estabelecer o que hoje a gente está tendo na nossa adolescência. Outro ponto para a gente analisar, como que as nossas famílias estão depurando o que vem de fora? A maior parte das famílias nem faz essa depuração. Simplesmente, o pai do fulaninho deixou, eu também tenho que deixar. O pai do fulaninho fez, também eu tenho que fazer, né? Então, a gente vê assim que simplesmente não tem nenhum tipo de diálogo sobre a questão de critérios claros de uso de tela para o pessoal em Portugal, ecrã, para o uso de ecrã. E aí, na maior parte, é de a gente questionar, não está sendo feito um filtro da estrutura externa que é constituída em função dessas interações globalizadas que nem sempre me dizem respeito, que nem sempre dizem respeito aos princípios da minha casa, da minha família, dessas interações virtuais, dos avanços tecnológicos intermináveis. Não está havendo nenhum critério. Simplesmente eu deixo entrar tudo que vem de fora como é a liberdade de escolha. Mas quais são os princípios da minha casa? Quais são os valores que sustentam a minha família? O que valores eu quero passar, independente do que o mundo está passando, mas que eu quero passar para os meus filhos? Eu tenho certeza que eu não fui a melhor mãe do mundo, eu tenho certeza disso, que eu errei muito mesmo, muito mesmo. Mas uma coisa eu tenho também certeza, que meus filhos muitas vezes brigaram comigo porque eu não permiti certas coisas que não tinham a ver com aquilo que eu queria para o bem da constituição moral deles. Hoje eles dizem, mãe, você às vezes era severa e não deixava mesmo a gente ir a algum lugar. Não ia, com 14 anos, não ia para uma festa que eu sabia que ia ter bebida. Ponto! Eu sabia que a mãe de fulano fazia vista grossa e deixava entrar bebida alcoólica. Não ia para essa festa, ponto. E ficava bravo, e ficava aborrecida, e não falava comigo, e fazia o quê? Eu não poderia permitir que meu filho se expusesse ao álcool, minha filha se expusesse ao álcool aos 13, 14 anos. Seria uma irresponsabilidade da minha parte. Então, e isso não significava que eles também não criassem condições para beber sem eu saber, mas sempre que eu soubesse, eu iria gerar conversa, diálogo, e a não permissão em alguns momentos. A não permissão em alguns momentos. A solução, portanto, seria uma blindagem da porta de casa para dentro? Talvez não. A gente discutia muito isso, né, Marcos Malafaia? A gente discute isso muito nos eventos que o Marcos Malafaia faz junto com a esposa, que é o Tech Kids,
e que se discute muito isso. Como é que você veta a entrada da internet em casa? Como é que você blinda? Você simplesmente proíbe? Você bota um monte de robôs espionando seus filhos na internet? Não é assim, pessoal. Não é para a gente blindar tudo, não é nem possível. Agora, há uma blindagem que a gente pode dar. Que tipo de blindagem seria essa? É uma blindagem muito mais de gerar condições nessa criança, nesse jovem, de tomar decisões apropriadas quando a gente não está por perto. Né? Chega um ponto que, quando eles estão lá com os seus 16, 17 anos, eles já têm condições de tirar suas próprias conclusões, se nós os preparamos desde a infância para terem uma capacidade de olhar as situações e fazer uma análise delas, do que lhes convém, do que não lhes convém. Então, ir na contramão do status quo social também não adianta totalmente. Não vai haver espaço para a gente fazer isso até os 24 anos, até os 18 anos. Agora, uma coisa que a gente precisa é desse diálogo, e eu vou falar disso agora. O que realmente pode ajudar os nossos adolescentes? O que realmente pode ajudar? Gente, gerar condições para que os nossos filhos, os adolescentes que a gente cuida, tenham pelo menos 8 horas de sono por noite. A gente não tem ideia da importância disso, inclusive na prevenção da depressão. Alimentação adequada. Todo adolescente que come trash food, ele tem mais probabilidade a ter ataques de raiva, come muito açúcar. A atividade física é uma condição sine qua non, inclusive, para ajustar e equilibrar os hormônios. O pessoal está falando comigo aqui, deixa eu ouvir aqui. Nossa, o pessoal está falando um monte de coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu parei aqui na Joselma. Sociedade consumista e egocêntrica. Eu quero ir para Lisboa, diz a Joselma. Sociedade antissocial. Estamos a criar filhos ao estilo linha de produção fabril, onde facilitamos tudo, a começar pelo ensino, retiramos as ferramentas para que eles possam raciocinar, falta de valores basilares e, acima de tudo, a destruição da família. A partir daqui, tudo o resto não vai dar certo. Vivemos tempos de hipocrisia, em que incutimos mais rapidamente agendas políticas em casa do que normas e regras de educação. Muito boa fala, viu, Márcia? Muito boa fala. Importância de sermos coerentes com os nossos valores. Verdade, Ideia Martel. Os valores familiares são inegociáveis. Os pais exigem sem dar o exemplo. Marcos, a conexão é sempre o melhor caminho. Isso mesmo. É preciso que os jovens passem pela educação midiática. Isso, Lúcia. Eu também errei muito na educação dos meus filhos, Márcia, mas tenho certeza que foi pensado que estava acertando, é claro, Isabel, com certeza. Estamos vivendo numa sociedade desconectada com a vida real e conectada com o mundo virtual sem nenhum propósito. Fato, Maria de Lourdes. Outra coisa que ajuda muito, os adultos cuidadores funcionarem como alterneocórtex. Repara você, se ele ainda está no desenvolvimento do neocórtex, do córtex pré-frontal, que é a área que fica nessa parte fronteira mesmo do cérebro, responsável pelas funções executivas mais nobres do ser humano, que é a capacidade de planejar, de analisar, de ter critérios, de fazer o basilamento de riscos. Se ele ainda está nessa constituição, somos nós, adultos, que vamos ajudá-los, sendo um alter neocórtex, como se nós fôssemos um outro neocórtex em função dele, ajudando-o a pensar. Então, não vai ser a gente dizendo, não pode fazer isso, ou criticando, você fez isso de novo. Esse tipo de conversa não leva a lugar nenhum, mas é ajudando, usando argumentos, e o adolescente ele é muito receptivo a argumentos que não sejam em tom de moralismo, nem com críticas, mas argumentos que levam à reflexão. O adolescente ele é muito receptivo, ele gosta de debater quando ele vê que há debate, que não há crítica, que não há preconceito, mas que há um debate genuíno que o leva a pensar e refletir. Outra coisa que pode ajudar imensamente é realmente
ajudar esse adolescente a restringir o uso de telas, de ecrãs. Pesquisas comprovam que excesso de ecrã atrapalham a aprendizagem, o desenvolvimento social, e que, gente, uma série de habilidades e competências humanas não serão desenvolvidas por meio de telas, só se desenvolvem na relação com o outro offline. Não tem jeito. Uma série de habilidades e competências que são necessárias para a nossa constituição e formação só se desenvolvem verdadeiramente offline, no embate, no dia a dia, na relação com outras pessoas. Agora, o uso restrito de telas não é com proibição, mas é com diálogo, é com interação, que vai ajudar esse adolescente a ter um entendimento da sua necessidade e outra coisa, estímulo à realização de outras tarefas, de outras atividades interessantes. E, por fim, o que eu falava agora há pouco para vocês, a relação dialogal verdadeira, que ela é horizontalizada, ela não é de cima para baixo, ela não é uma conversa em que eu te digo o que você tem que fazer, em que eu te dou aula, em que eu te digo, olha, é assim que tem que ser, blá, 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 blá. Não, mas é uma relação de troca, em que eu faço perguntas, em que eu uso paráfrases, em que eu uso bem a metalinguagem, falando do que está acontecendo naquele momento com aquele jovem, com aquele adolescente, e ajudando ele a pensar como um alter neocórtex, outro neocórtex, que o dele ainda não está funcionando a pleno, ainda está se desenvolvendo. Mas só numa conversa horizontalizada é que eu vou ajudar esse adolescente a ajudá-lo a pensar de uma forma crítica, sem simplesmente se deixar levar pelo que os outros estão dizendo que é para ser feito ou como deve ser feito. Que atender famílias, crianças e adolescentes é um mercado em alta e necessário, com tantas dificuldades que estamos enfrentando no momento. Não queria. Diga, Sandrine. Márcia, eu queria saber quando que você vai fazer essa formação no Brasil. E Olha, digamos que até Sandrine. Portugal não está muito fácil. Sandrine, você sabe que tem alguns brasileiros que estão indo para Portugal fazer essa formação, estão loucos para fazer, mas é Eu muito super legal. considerei, mas realmente, se você mais... falar é daqui a 2 anos, né? Mas você então não vou tem falar, previsão. é daqui a 2 anos. Então, Para maldade. você ir para Portugal. É nada. Eu estou com planejamento, Sandrine, para janeiro. Ai, ótimo. Estou com planejamento para janeiro. Vou fazer em São Paulo capital, porque sempre é um lugar que a gente tem assim uma grande conexão de voos, de ônibus. Todo mundo consegue chegar em São Paulo, mais até do que em Brasília, né? Então, São Paulo é assim um grande centro, e aí a gente está com uma relação muito positiva com a Ciranda Cultural, editora, que nos ofereceu o espaço deles. A editora Ciranda Cultural fica ali perto de Alphaville, em São Paulo. É Jandira, fica em Jandira, perto ali de Alphaville. Então, vai ser em janeiro. Eu ainda não estou com a data certinha. Assim que tiver, eu vou avisar vocês. Obrigada, querida. Nada, querido. Então, queridos, olha só. Aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas sobre preços da formação em Portugal, sobre hospedagem, essas questões todas. Nessa formação em Portugal, nós acrescentamos na entrega também as técnicas já todas, as ferramentas todas, viu? O material vai junto, vai o material didático para assistir às aulas e o material para depois fazer as aplicações. E também está incluso já almoço, já está incluso também coffee breaks, então, mas aí o valor é em euros. Então, aí quem tiver interessado aqui do Brasil, a gente vai ter que fazer mesmo o câmbio, tá? Regina dizendo, deixa no Transforma Gerações, ok, por favor. Em São Paulo vão fazer a presencial, que bom, Joyce. Eu sou sua aluna há 5 anos, que lindo, Janaína, que delícia ouvir isso. Ok, obrigada, Joyce, ok. Pessoal, um beijo grande para todos. Deus abençoe, proteja e guarde suas famílias, suas escolas, seus jovens lindos.
e suas crianças. Deus os abençoe. Tchau, tchau.